Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 18 de outubro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver com o mercado imobiliário e pouco a ver com fundos imobiliários, que é o crowdfunding imobiliário. Já ouviu falar disso? Bastante gente está ouvindo falar e bastante gente tem se interessado em investir no mercado imobiliário via crowdfunding. O número de investidores cresceu muito, não se compara ao tamanho do número de investidores em fundos imobiliários, mas percentualmente vem crescendo muito. Então, muito importante que a gente possa elucidar, entender o que é o crowdfunding e depois a gente vai tentar comparar com fundos imobiliários, mas você vai perceber que não é muito comparável. Agora, quem vai te contar o que é o crowdfunding e mostrar um estudo que foi feito é a professora doutora Paola Torneri Porto, do Núcleo de Real Estate da Poli-USP. Você está lembrado, né? A gente já recebeu aqui o professor Dr. João da Rocha Lima Júnior. O pessoal da Poli, do Núcleo de Real Estate, é muito bem-vindo e frequenta muito aqui, porque traz muita qualidade. Você vai ver o estudo que a professora fez, que está publicado na carta mais recente do Núcleo de Real Estate. Já, deixa eu fazer a abertura bem rápido, porque eu quero bater esse papo com ela e dar bastante espaço para ela. Fatos relevantes da semana, ó. No dia 14 de outubro, o HGBS, o Red Brasil Shopping, que é administrado pela Red Investments, anunciou que o fundo firmou um acordo para comprar 45% do Shopping West Plaza e que a conclusão dessa operação ainda está sujeita às tais condições precedentes, né? Tem uma estimativa de rendimento médio mensal para os próximos 12 meses. Ele deve permanecer, essa operação não deve mudar a estimativa de rendimento, ele deve permanecer em aproximadamente R$ 1,40 por cota. Depois, no dia 15/10, o TB Office, o TBOF11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou que o fundo recebeu uma proposta de aquisição da integralidade do imóvel. De novo, hein? Isso já aconteceu 2 vezes no passado, né? Proposta de aquisição da integralidade do imóvel do fundo, agora por R$ 909.525.000. Esse valor vai ser pago à vista, sendo que parte seria em dinheiro, parte via securitização dos recebíveis do próprio ativo. E 2, um pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, que vem por cotistas que têm mais do que 5% das cotas. Quem são esses cotistas? Os 3 FOFs da Red, né, o Top FOF 1, 2 e 3, e um outro fundo imobiliário que é o Paladin Fee Investors. Então, eles, tendo mais do que 5% das cotas, têm direito a convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. E qual vai ser a pauta dessa Assembleia? Justamente a proposta de aquisição do imóvel. Então, se você é cotista, leia o fato relevante, veja todos os detalhes dessa proposta e vá à Assembleia Geral votar, porque é do seu total interesse resolver se vende ou se não vende o imóvel do fundo, o que provavelmente levaria o fundo a ser encerrado, né? No dia 16/10, o XPlog, o XPLG11, que é administrado pela Vortex e gerido pela XP, anunciou a aquisição de uma fração ideal de 55% de imóveis em Cajamar, aqui pertinho da capital de São Paulo, onde serão construídos galpões logísticos com uma área estimada de 125.000 metros quadrados. O valor dessa aquisição é de 336 milhões e a expectativa é de que as obras sejam entregues no primeiro trimestre de 2021. Então ainda não tem o galpão lá, né? Ele vai ser construído, 2 galpões, pelo que eu entendi do fato relevante. Os vendedores vão pagar um prêmio de locação até a entrega dos imóveis. A primeira parcela desse prêmio é de R$ 701.250, o que equivale a 0,04 por cota de rendimento. Era isso o fato relevante. Lembra que eu estou filtrando aqui, falando só dos fundos que têm mais do que 5.000 cotistas. Não vou falar de destaques, porque o destaque é o tema de hoje. E só quero te lembrar do e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Baixe gratuitamente aí no link que você está vendo em cima da sua tela. E do curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que é um curso que eu gravei aqui com a Infomoney Educação. Ele tem umas 9 a 10 horas de conteúdo para você aprender tudo sobre esse mercado, sobre fundos imobiliários e como montar a sua própria carteira. É isso, me encontre por aí para bater um papo, mande a sua mensagem, mande a sua crítica. Eu tenho pouco tempo de responder, mas eu procuro ler todas, tá bom?
Vamos conversar aqui com a professora, doutora Paola, que trouxe um material sensacional sobre... É mesmo, eu respondi o e-mail dela hoje à tarde falando que está sensacional, sobre o crowdfunding imobiliário. Deixa eu só abrir isso aqui. Ué, cadê o meu mouse aqui? Daqui a pouco eu tento de novo. Paola, obrigado. Bom, eu que agradeço. Seja bem-vinda ao programa Fundos Imobiliários. Obrigada, eu que agradeço aí a oportunidade. É realmente uma honra estar aqui. Que isso. Eu acho que um programa como esse é extremamente educativo, né, para o mercado. Acho que o mercado precisa de informação, realmente, né? O investidor precisa saber onde que ele está investindo, quais os riscos e tal. E admiro muito o seu trabalho, hein? Parabéns. Então, realmente é uma honra. Eu sou fã do núcleo de Real Estate da Poli, leio sempre as cartas, e a última carta eu li lá e falei, putz, esse é um assunto interessante. E, coincidentemente, o professor João da Rocha Lima Júnior esteve aqui. Aí eu falei, eu vou chamar ela para vir falar. Ele já pegou o celular, né? Já acertou tudo. E foi muito bom que você tenha topado participar, porque esse é um assunto que eu estou vendo crescer, né? Já vi bastante matéria na imprensa, e as matérias comparam com fundos imobiliários. Exato. Né? E a sua carta acabou não comparando, né? E por quê? Foi o objetivo esse. Na verdade, assim, acho que é até legal falar a motivação, né, do motivo de eu ter escrito sobre esse tema na carta. Então, assim, eu participei de alguns eventos, principalmente relacionados à tecnologia no mercado imobiliário recentemente. E eu sempre vi na plateia essa pergunta, né? Quando o pessoal apresentava material sobre crowdfunding, a plateia sempre vinha com a pergunta, mas e por que não fundo imobiliário? Qual que é a diferença, tal? Então eu achei que faltava esse tipo de esclarecimento, esse tipo de informação. Então a gente publica lá a carta trimestral do núcleo, e quando o professor João me pediu para escrever a carta desse trimestre, eu falei, não, eu já sei exatamente o que eu quero falar, justamente para elucidar, né? O objetivo foi justamente esse, apesar de não serem modelos totalmente comparáveis, né? Então eu vou começar falando um pouquinho do que é, e depois a gente entra, acho que mais para o final, na comparação, porque eu acho que ao longo aí da conversa vai ficar mais claro. Ótimo. Né? Vamos lá, então, vamos aproveitar o seu material. Quando a gente fala em crowdfunding, como o próprio nome diz, na verdade a gente não tem uma tradução para o português, não tem um termo que expresse realmente o que é o crowdfunding. Tem um termo do passado que é a vaquinha, né? Todo mundo se reúne e põe um pouco de dinheiro. É praticamente isso, né? Então tem gente que fala que é financiamento colaborativo, um funding colaborativo, mas é basicamente isso, é um grupo de investidores que se reúne para financiar, para promover o funding para um determinado projeto. E na verdade, assim, até acabei não escrevendo isso na carta, mas quando eu estava estudando para escrever sobre o assunto, conhecimentos gerais, né? Não é nada muito recente o crowdfunding. Na verdade, ele começou em 1990, mais ou menos, para financiar bandas de rock. Então, existiam bandas de rock que faziam, por meio de plataformas, essa arrecadação de recursos para promover shows, eventos e tal. Agora, no mercado imobiliário, se a gente esqueceu o estrangeirismo, o nome crowdfunding, a prática de juntar algumas pessoas para financiar um empreendimento imobiliário é muito tradicional no Brasil. É tradicional, né? Na verdade, existem construtoras, incorporadoras que fazem isso até hoje, que são obras que são chamadas a preço de custo. Na verdade, é um grupo de investidores que se reúne para desenvolver um empreendimento, então não existe nem o registro de incorporação. Nossa. E assim, tem vários riscos, né, do ponto de vista do investidor, não tem patrimônio de afetação, enfim, é uma outra estrutura, né? Até para o comprador do imóvel final. O comprador tem todo o risco, exatamente então, isso. se a gente olhar sobre esse aspecto, que sempre existiu e vai continuar existindo, a gente sabe que, né, algumas coisas são tradicionais, o crowdfunding é um avanço. Sim. Né, ele veio comparado a essa prática. Exatamente, né? Isso. E, na verdade, a regulamentação da CVM de 2017, ela veio justamente para trazer mais segurança jurídica para esse tipo de arrecadação, de recursos para o financiamento. Então, eu acho que seria interessante, se você puder colocar na tela, eu coloquei um trecho exatamente da CVM, só para a gente ler junto, e depois a gente discute qual foi o objetivo, né? Então, a CVM definiu como crowdfunding a captação de recursos por meio de oferta pública
de distribuição de valores mobiliários, dispensada de registro, realizada por emissores considerados sociedades empresárias de pequeno porte e distribuída exclusivamente por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo, sendo os destinatários da oferta uma pluralidade de investidores que fornecem financiamento nos limites previstos. Então, ufa, né? Depois que a gente lê tudo isso, acho que assim, qual foi o objetivo da CVM quando ela criou essa instrução? Definir o limite máximo de captação, então assim, eu não vou permitir que seja captado qualquer volume, destinar esse recurso basicamente para empresas que ela define de pequeno porte e limitar, por outro lado, o risco do investidor. Então, ela tentou criar uma certa proteção, né, em relação ao investidor e ao volume total captado, né, e ser uma alternativa de funding realmente para o pequeno investidor, não para a pequena empresa, não para a grande empresa. Então, no meio disso, tem um outro empresário que é aquele que cria uma plataforma de crowdfunding e ele vai lá e prospecta ou aceita projetos para colocar na sua plataforma. Na verdade, a plataforma, ela faz o papel só de conexão entre a ponta do tomador, né, que é um incorporador, e o investidor. Ela conecta as duas pontas. Ela não tem um papel de gestão ativa. Certo. Então, ela é só uma plataforma para expor os projetos. Na verdade, ela faz uma pré-seleção, né, procura garantias e tal, para ter, né, uma estrutura mínima ali. Mas ela não tem uma gestão ativa, de fato, sobre o projeto. Nenhuma responsabilidade, nem garantia sobre o sucesso da operação. Né? Isso. E aí, eu acho que a gente poderia passar, que está aí na tela, a questão dos requisitos, né, da CVM, como que ela tentou, então, criar essa estrutura. Ela limitou o valor máximo de captação a R$5 milhões por captação, limitado a 180 dias. Você pode também estabelecer um valor mínimo e máximo de captação, desde que o mínimo corresponda a 2/3 do valor máximo. Certo. Então, passado o período de captação, a plataforma ela tem 5 dias para transferir esse recurso para o incorporador ou para devolver o recurso para o investidor se ela não atingir o montante do valor mínimo captado. Ela tem, acho que 6 meses para captar, é isso? Uns 180 dias é o máximo. Então, isso. Eu me interessei logo de cara por um projeto e fui lá e investi os R$10 mil que eu poderia. Esse dinheiro não é passado para... Não, ele fica, depende aí da estrutura que for adotada, que eu vou falar mais para frente, mas ele fica, por exemplo, no modelo que tem uma instituição financeira parceira, ele fica numa conta de titularidade da plataforma na instituição parceira. Certo. E aí, passado o período de captação, ele é transferido para o incorporador. Só se atingir o valor mínimo, o valor total é que é transferido. Que é transferido. Tem que atingir pelo menos o valor mínimo, né? E, além disso, ela definiu alguns procedimentos para a proteção do investidor, então tem que estar relatados lá os riscos envolvidos, o montante que vai ser captado, os dados sobre o encerramento da oferta, enfim, tudo para dar transparência para o investidor, né? Tem um período de desistência de 7 dias, então, vamos supor, você comprou lá uma participação e você mudou de ideia, você tem 7 dias para mudar de ideia sem penalidade nenhuma, desde que esteja ali nesse prazo da oferta. Fora isso, tem jeito de cancelar ou caso a caso? Aí pode ter penalidade, você pode cancelar, mas aí tem multa, enfim, certo. Tem outras condições. Tem a questão também, como que ela limitou a questão da sociedade empresária? Ela define que ela é uma empresa que tem receita bruta anual de R$10 milhões no exercício anterior. Então, com isso, ela focou realmente para empresas de pequeno porte a captação. Não estamos Esse foi o falando de objetivo. construtoras de grande porte, de médio porte, capital aberto, nada disso. Eu acho que né? é bem comparável àquilo que a gente falou da prática dos amigos. Né? Monta uma empresa, construir. o grupo de amigos monta uma empresa e depois faz isso. Né? Exato. E os recursos, aí é uma restrição para que eles sejam destinados para o propósito específico daquele projeto. Eles não podem ser destinados para fusão, aquisição de títulos, financiamento de outras empresas, enfim, para outros destinos que não sejam aqueles específicos do projeto. Que está na plataforma. Exato. Se a empresa tiver outros projetos, por exemplo, não pode Não, dar. A captação é específica por empreendimento, né? E aí cabe ver quem que audita isso. Né? Exato. A princípio a CVM tem toda a regulação, né? Então, todos esses requisitos têm que ser cumpridos pela plataforma.
E com relação aos investidores, do mesmo modo, né, para que a CVM criasse essa proteção para os investidores, ela falou o seguinte, olha, cada investidor só pode investir no máximo R$10 mil, não pode passar de R$10 mil por investidor, exceto, aí tem lá as exceções, se for um investidor líder, um investidor qualificado, ou se ele tiver uma renda bruta anual ou um total de investimentos correspondente a R$100 mil. Né, superior a R$100 mil. Nesse caso, ele pode investir até 10% do maior dos valores, certo, ou do total que ele tem de recursos, ou do total de renda bruta anual. Então, ainda assim, tem uma limitação. Ele pode exceder os 10 mil, mas não qualquer valor. Não pode passar dos 10%, né? O objetivo é realmente... Tem uma tutela mesmo da CVM. Exato, evitar uma exposição excessiva do investidor naquele projeto, enfim. Uma concentração. E aí você trouxe esse número que eu falei que é impressionante, né? Em número de investidores mesmo é pouca coisa, mas percentualmente é um crescimento gigantesco. Na verdade a gente vê que o salto principal ocorreu em 2017, né? Acho que essa regulamentação da CVM, ela trouxe mais segurança realmente para o mercado, então a ponta do investidor ficou mais segura, a ponta do incorporador também tem mais arcabouço. Eu acho que isso facilitou bastante o crescimento, mas ainda assim a gente está falando, né, de 8.966 investidores, que nem se compara o mercado de fundo imobiliário, você tem o número... 430 mil, o último dado da B3. Então assim, são mercados totalmente diferentes, né? O fundo imobiliário já está muito mais consolidado, né? Outro mundo, né? Aí daqui a pouco a gente vai chegar na ideia do retorno, né? O que alguém pode esperar de retorno, e acho que aí fica bem clara a diferença do fundo imobiliário para o crowdfunding, né? Exato. Aqui eu trouxe um pouquinho a ilustração do montante alvo de captação, né, que cresceu. Você vê que de 2017 para 2018 o alvo foi de 57 milhões aproximadamente, foram captados efetivamente 46 milhões, então em torno de 70 e poucos %, o que mostra aí também que a gente não está falando de valores comparáveis com o do mercado de fundo imobiliário, né? Mas quer dizer, essa diferença entre o que foi ofertado e captado foi devolvido a quem, digamos, subscreveu lá. Ou não foi captado, né? Porque você pode fechar a oferta com 2/3, né? Com o valor mínimo, que corresponde a 2/3 do valor máximo captado. Então, eu posso colocar a oferta com 100 milhões e fechar com menos que 100. Então, aquelas que... 100 não, né? Desculpa, tem os 5, né? Até os 6 meses não atingiram nem o valor mínimo, esses valores esses são devolvidos. Foram devolvidos. Isso, eles também não entram ali. Porque quando alguém escolhe um projeto e resolve investir, ele precisa fazer o depósito, ele tem que esperar... Na verdade, a confirmação vem após o período de captação, né? Após o período de captação. Isso, tem o período de captação. Evidente que aquilo deve ser vinculante, eu não posso mudar de ideia depois. Tem os 7 dias lá que a CVM definiu que você pode mudar de ideia, mas encerrado o período de captação, aí não. Porque aí você tem as penalidades e as multas, enfim. Certo. Então, aí nesse modelo, que não é vinculado à instituição que você estava falando, não tem o risco de onde esse dinheiro está no período dos 6 meses. Eu vou lá, eu me comprometo a investir 10 mil reais, mas eu ainda não pago esses 10 mil reais. Você paga, mas ele fica numa conta de titularidade da plataforma. Okay. Você paga efetivamente, mas ele fica lá, na titularidade da plataforma, na instituição financeira, né? Tem mais um dado aqui, que é o investimento médio que vem caindo, né? Sinal de que está popularizando e diversificando. Exato, está diversificando. Você vê que o valor atende mais ou menos aquela restrição da CVM, né, de limitar a montantes significativos. A gente está falando uma média de 5 mil reais. Então, é realmente para o pequeno investidor. Sim. Né? E aqui o valor médio de captação por oferta, a gente está falando em 2018, em torno de 1 milhão, que foi captado por oferta, em média, né? O teto são 5 milhões, a média ficou aí em 1 milhão. Aqui eu coloquei basicamente a estrutura do investimento. Então, quando a gente pensa no arcabouço jurídico de tudo isso, existem basicamente 2 modelos, que são ofertas baseadas nessa instrução que a gente comentou, a CVM 588, que elas são basicamente estruturadas com contrato de mútuo, ou seja, é um contrato de empréstimo entre o investidor e o incorporador. Então, ele pode ter garantias, assim como qualquer contrato de mútuo. Pode ser penhor de cotas, aval dos sócios, fiança bancária, enfim, é um empréstimo puramente.
Ou existe também ofertas que estão sendo feitas com base nessa resolução do Banco Central do Brasil, a 2921, que aí elas configuram mais um instrumento, um título de renda fixa. Eu vou falar lá em detalhes, mas essa instrução do Bacen, ela permite a execução de operações ativas vinculadas, né? São operações, acho que no próximo slide tem um resuminho. Aqui, ó. Ofertas com base na resolução do Bacen. Então, basicamente, o que ela faz? Ela vincula os recursos que o investidor está disponibilizando com os empréstimos que o incorporador está recebendo. E existe uma instituição financeira no meio dessa operação. Então, a plataforma não pode fazer isso sozinha, ela tem que ter obrigatoriamente uma instituição financeira. Agora, nos dois modelos, a gente está falando de renda fixa, de empréstimo. Empréstimo. Um é um mútuo, que é empréstimo propriamente dito. Agora, quem investe tem como expectativa de retorno, se é um empréstimo, se é um mútuo, algum percentual acima do que ele emprestou. Exato. Mas não um variável de acordo com o sucesso do empreendimento. Existem casos em que você tem uma remuneração mínima estabelecida, que ela pode ser um percentual do CDI. Em geral é assim em várias plataformas que existem. E além dessa parte mínima, alguns casos oferecem uma parte variável, que aí é atrelada ao desempenho de vendas do empreendimento. Certo. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei do Bacen, que você tem um título de renda fixa, né, eu vou mostrar mais para frente, tem um CDB vinculado, a remuneração mínima ela é expressa no CDB e a variável ela pode ficar num contrato à parte vinculado ao desempenho do empreendimento. Mas ela não deixa de ser um empréstimo de fato, né? É uma operação de dívida, né? Isso não tem dúvida. E esse mínima... Bom, não quero atropelar a sua apresentação, daqui a pouco eu faço mais uma pergunta aqui. Tá, aqui eu tentei mostrar, acho que tem mais um, se você puder. Basicamente aqui como funciona quando a gente tem essa operação baseada nessa operação ativa vinculada. Até por que surgiu, né, essa operação ativa vinculada? Porque nesse caso eu não tenho limite de 5 milhões, então as plataformas começaram a lançar isso para não estarem limitadas ao limite de 5 milhões por captação. E também não precisa ser uma empresa de pequeno porte. Certo. Pode ser qualquer tipo de empresa que pode captar. Então eu tenho ali, eu fiz de forma esquemática ali aquele prédio, a figura do incorporador. Ele vai tomar recursos numa instituição financeira, né, que está ali representada, e ele vai emitir uma CCB, uma cédula de crédito bancário em favor da instituição financeira. Né, ela é um título privado que ele emite e ali constam todas as obrigações dele para pagar o empréstimo que ele está efetuando. O banco emprestou dinheiro para o incorporador, um empréstimo puro. E aí depois como que é feita, né, a operação vinculada? O banco, a instituição financeira, ela vai emitir um CDBV. Então, é um certificado de depósito bancário vinculado, é semelhante a um CDB, mas ele é chamado vinculado porque ele está vinculado especificamente a uma dívida de um empreendimento específico. Então, né? Esse CDB, ele não está garantido pelo banco emissor e sim pelaquela dívida que deu origem a ele. Exato, ele está vinculado à dívida. Então, para que o investidor receba a remuneração dele, o capital principal e a remuneração, o incorporador também tem que pagar ao banco em relação ao principal e à remuneração. Ou seja, o meu risco de crédito não é o banco e sim o incorporador. E sim o incorporador. Então, fica bem claro quando a gente olha essa figura que assim, o risco é o incorporador, o desempenho do incorporador, né? Porque ele pode ter risco de gestão, de liquidez, enfim. E o risco, às vezes, do empreendimento, quando eu tenho também, às vezes não sempre, né? Porque mesmo quando eu tenho uma remuneração fixa, o empreendedor ele precisa vender as unidades para conseguir pagar o empréstimo, né? Então, é preciso ter patrimônio de afetação nesse caso? Não. Quer dizer que o empreendimento que eu estou financiando pode estar indo muito bem, mas o incorporador tem outros 3, 4 empreendimentos e ele acabou quebrando por causa dos outros empreendimentos. Por causa dos outros, exato. E eu não recebo mesmo assim porque o cara quebrou. Porque ela é um empréstimo que não tem um lastro real, né? Na verdade, ela não tem a garantia do ativo real. É simplesmente um empréstimo. E também tem a questão da insolvência da instituição financeira, né? Tudo bem que é um risco menor, mas ela não tem a proteção do fundo garantidor de crédito. Perfeito. Porque é um CDBV vinculado a empréstimo bancário, então não tem essa proteção. E você sabe dizer o retorno médio desses
ou do CDBV ou do crowdfunding? Então, a gente vê de tudo, né? Hoje eu vi em uma das plataformas aí, que eu não vou ficar fazendo propaganda, enfim, mas eu vi um empreendimento que eles estão fazendo captação nesse momento, que eles colocam como remuneração mínima 120% do CDI. Então, se o CDI está abaixo, né, assim... que a mínima, né? Na verdade, essa é a mínima. 120% do CDI, sem garantia do FGC, e com 10 mil reais, é possível conseguir 120 do CDI com banco de segunda linha, via corretor de valores, com garantia do FGC. Né? E com prazo, que não deve ser curto o prazo disso, é o prazo da aí é estabelecido em cada caso, não necessariamente é o término da obra. Então, eles podem definir em 2 anos, ou pode ter um fluxo de pagamento, varia caso a caso, né? Mas, por exemplo, esse caso que eu citei é a remuneração mínima. Ele tem uma parte atrelada ao desempenho, então ele coloca lá como alvo, agora eu não lembro de cabeça o número, mas estava, sei lá, 18% ou 20%. Então, salvo o caso extremo do incorporador ou da sociedade de pequeno porte lá quebrar e não me devolver, mesmo no caso do insucesso daquele empreendimento, eu teria 120% Exato, do CDI. Seria a rentabilidade mínima garantida. E aí a variável ela pode existir ou não, vai depender de análise de caso a caso. Caso a caso, né? Geralmente a vinculação da parte variável é feita com o desempenho de vendas. Então esse delta entre o mínimo e o efetivo é com o desempenho específico de um dado empreendimento. Certo. Né? De acordo com a velocidade de vendas. Né? Exato. Depois tem um protótipo. Aqui eu coloquei um protótipo, mas para a gente ilustrar, eu acho que assim, o objetivo não é de forma alguma esgotar o assunto com o protótipo. Ele é bem simplificado, né? Nem fiz cenário de risco, cenários estressados, ele está bem no cenário referencial, só para mostrar de forma bem prática como funcionaria e para mostrar que ele pode ser uma solução, tanto do ponto de vista para o investidor ter uma remuneração, quanto do ponto de vista do incorporador. A gente vai ver que pode funcionar, né? E para o pequeno incorporador me parece uma ferramenta muito interessante. Interessante, né? Então, assim, eu fiz um protótipo considerando o empreendimento residencial, né? Que ele não pegou o financiamento imobiliário por N motivos. E para reduzir a exposição de caixa dele, ele vai obter recursos via uma plataforma de crowdfunding. Então, essa é a condição de contorno principal. O que eu considerei? Que ele vai tentar captar um montante máximo de 5 milhões, então ele vai seguir o modelo CVM, ele se configura como uma empresa de pequeno porte, tem uma receita lá anual do máximo de 10 milhões. Aí se você puder passar... Sei que ele pode captar metade da receita anual dele, é coisa pra caramba, né? Para uma empresa desse super porte, relevante, né? Ele vai estabelecer um contrato de mútuo, que é geralmente como é feita a operação no caso de ofertas que seguem a instrução CVM, né? Um contrato de empréstimo entre ele e o investidor. Estou considerando nesse caso que parte do risco já foi mitigado, porque o terreno já foi adquirido, o projeto já foi aprovado, o lançamento também já ocorreu, então isso facilita o processo de captação, porque eu já tenho toda a parte de aprovação conduzida e até o lançamento comercial inicial. E outra coisa, estou vendo que você considerou aqui uma SPE, então de alguma forma a gente também conseguiria apartar aquele risco da construtora com outros projetos. Exato, existe um empreendimento específico. A maioria dos projetos ofertados em plataforma, eles estão... Acho que a própria plataforma acaba filtrando, né? Para quem não sabe, SPE é uma sociedade de propósito específico, né? Em que aí eu quero financiar a construção de uma determinada obra e tem uma empresa que vai fazer isso. Para eu não me tornar sócio dessa empresa e assumir todo o risco dela, dos outros empreendimentos, trabalhista, fiscal, tudo mais, a gente monta uma outra empresa, uma sociedade de propósito específico. Eu e a empresa somos sócios na SPE e aí eu viro sócio só deste pedacinho aqui e, como diz o nome, ela tem um propósito específico, digamos, construir e vender o edifício tal, da rua tal, número tal. A hora que isso termina, o propósito é atingido, ela também se dilui, né? Se dissolve. Sim, então aí a gente consegue separar o risco, né? Do empreendimento e da construtora. Voltando aqui... Então eu considerei que, como ele vai fazer essa captação com o projeto já aprovado,
terreno já adquirido, ele vai captar isso no mês 7, por exemplo, do meu cenário que eu estabeleci. Certo. Então, ele levou aí esses 7 meses para desenvolver esse processo. Comprar o terreno, desembaraçar, aprovar, etc. E aqui eu estabeleci uma taxa de remuneração fixa de 250% do CDI e com retorno do capital, do capital principal e da remuneração após 29 meses da captação. Certo. Então, foi uma arbitragem, o que configura o mês 36 do fluxo, porque eu já estou lá no mês 7, Perfeito. 29 meses, eu estou no mês 36. Né? Aqui é só a representação de qual seria, então, uma taxa de atratividade para o investidor, fazendo uma arbitragem aí de inflação IPCA 3,2% e CDI 7,5%, que está até acima do patamar que a gente tem. Quando a gente olha a taxa de atratividade acima da inflação líquida de impostos, a gente chega lá na última linha a 12,3%. Então, o investidor ele vai receber isso, basicamente, 12,3% mais IPCA. Essa é a remuneração do investidor no empreendimento. 29 meses depois. 29 meses depois. Considerando que deu tudo certo né, que com o o empreendimento. incorporador conseguiu, né, vai conseguir honrar aí o compromisso, né, do empréstimo que ele adquiriu com o investidor. Então, IPCA mais 2,3 é o que seria o retorno do empreendimento, isso é para o empreendedor? Não. Investidor isso seria o compromisso que o empreendedor assumiu com o investidor. Certo. Então, ele prometeu para o investidor 250% CDI, que na conta que eu considerei aqui, arbitrando em PCA e CDI, corresponde a 12,3% acima da inflação. Certo. Então, aqui eu só fiz um cenário que mostra o orçamento, né, e balanço do empreendimento. Então, para esse empreendimento protótipo, eu considerei ali terreno 5 milhões, contas de construção e gestão em torno de 13 milhões, receita de vendas 27 milhões de receita no ciclo do empreendimento e 3 milhões de estoque, então total de 30 milhões. Lancei ali as despesas usuais, que são propaganda e marketing no lançamento, depois na sustentação das vendas, impostos, corretagem, repasse. Cheguei lá num total de resultado do empreendimento de 5 milhões e 600. Está enxergando bem, viu? Estou forçando aqui, mas está funcionando. Então, assim, a gente tem um custo total de implantação de 19 milhões e pouco e uma receita de vendas 22 milhões e 555 ali durante o ciclo e 2 milhões e 500 no estoque. Para quem está assistindo e está percebendo o quanto esse material está muito bem feito, não se preocupe, porque isso você encontra na carta, que está disponível lá no site do NRE da Poli. Você não vai precisar ficar printando a tela do seu vídeo depois para acompanhar essa tabela. Vá até o site, baixa a carta número 57 do Núcleo de Real Estate da Poli, é nre.poli. Não, o site é www.realestate.br. Realestate.br, e aí você encontra as cartas do Núcleo de Real Estate da Poli. Seguindo com a projeção que a professora fez aqui, ó. Então, colocando isso ao longo do tempo, né? Então a coluna ali, a primeira coluna representa os meses. Aquele valor total que a gente tinha de investimentos, eles foram distribuídos. Deixa eu só chegar mais perto aqui que eu não tô. Agora eu realmente não estou enxergando. A primeira coluna corresponde à receita total, né? Aquele aproximadamente 30 milhões. A segunda coluna corresponde ao custo total de implantação ao longo do tempo, aproximadamente 19 milhões. Considerando esse fluxo de receita e o fluxo de custo, a gente consegue definir o fluxo de investimentos e de retorno. Então, a gente vê que tem investimentos ali do mês 1 até o mês 30 e... Me ajuda aqui, 32. Arthur. Até o mês 32. E lá no final, né, a última coluna representa os retornos do investimento, que é basicamente ali no momento do repasse das unidades, né, do financiamento das unidades do cliente final, né? Então, isso seria um cenário sem crowdfunding. Eu tenho aquela penúltima coluna com todo o fluxo de investimento e a última com o fluxo de retorno. Então, eu tenho ali em torno de 15 milhões, mais ou menos, de investimento para o incorporador. Então, no próximo, essas duas primeiras colunas são essas que eu acabei de falar, onde eu tenho lá aproximadamente 15 milhões de investimento na primeira coluna, cerca de 21 milhões de retorno na segunda coluna, seria a configuração inicial sem crowdfunding,
E aí eu apresento na terceira coluna, você vai ver ali no mês 7, acho que se você der um clique, aparece ali os 5 milhões que foram os recursos captados via crowdfunding. Tá? Perfeito. E aí na próxima coluna, a devolução desses recursos para o investidor, né, 6 milhões e 600, que corresponde aos 5 milhões remunerados aos 250% do CDI no mês 36, que são 29 meses após a captação. Então, quando a gente olha, né, essa configuração inicial de fluxo de investimento e retorno, e depois a gente olha essa captação de recursos, os 5 milhões e a devolução, e aí monta qual é o fluxo de investimento e retorno do incorporador, considerando esse movimento do crowdfunding, a gente chega na última coluna que está ali. E na última coluna fica claro o seguinte, a gente vem ali com investimentos até o mês de captação, que são aqueles investimentos que eu comentei que é para comprar o terreno, aprovar o projeto, desenvolver o projeto. E aí no momento mais expressivo de exposição de caixa, que por exemplo é o desenvolvimento da obra, eu consigo utilizar os 5 milhões captados, então a gente vê ali que do mês 8 até o mês 27, eu não tenho mais investimentos, eu passo a ter só investimentos mais para o final, né? E aí eu tenho o fluxo de retorno, obviamente o retorno no último mês, ele é reduzido em relação aos 6 milhões que eu estou devolvendo para o investidor. Então o objetivo foi mostrar isso, né? Que fazendo a captação no mês 7, eu consegui reduzir bastante o meu fluxo de investimentos ao longo do projeto. Então, quando a gente olha o final, né, os indicadores da qualidade do investimento, na situação da primeira coluna, que é sem recursos captados, e na segunda coluna, com os recursos captados, a gente vê ali, ó, investimento, eu reduzi os 5 milhões, 32% de redução, porque eu captei. Obviamente, eu reduzi o retorno e resultado porque eu estou partilhando retorno e resultado com o investidor. Também partilhou riscos com o investidor. Também partilhei riscos. Então, a taxa interna de retorno e o resultado sobre investimento continuam, de certa forma, atrativos, diminui um pouquinho a taxa interna de retorno. Quase nada, né? Quase de 18,8 para 18,2. Nesse cenário. E do ponto de vista do incorporador, é uma forma dele diversificar risco. Então, se ele tem uma restrição de capital a ser aplicado, ele pode aplicar não só nesse empreendimento, mas ele pode aplicar em outros empreendimentos e diversificar a carteira dele. Né? E teve um payback aqui um mês depois no mudou cenário, só um mês um payback. A tabela seguinte, ela mostra também essa questão, né, a primeira coluna, eu estou colocando qual é a taxa que eu estou remunerando o investidor, né? Eu, incorporador, como que eu remunero? A primeira linha eu arbitrei ali 2,5 vezes do CDI, mas eu poderia ter arbitrado 2,25, 2, 1,75, enfim, eu estou fazendo uma flutuação dessa remuneração para o investidor. Quer dizer, quanto menos eu prometer para o investidor, significa que eu estou captando mais barato e isso vai tornar o meu negócio, né, o resultado do meu negócio mais atrativo. Então a gente verifica ali que existe até uma alavancagem positiva, né? Então eu passo a ter taxas internas de retorno, que é a última coluna ali do incorporador, acima dos 18,8%, que era a taxa sem captação nenhuma. Então eu estou criando uma alavancagem positiva porque eu estou captando numa taxa menor, né? Então ela pode ser realmente uma solução atrativa para o incorporador. Para o pequeno incorporador, não me resta dúvida que é interessantíssimo. Queria, antes da gente falar mais um pouquinho, eu queria chamar a atenção o seguinte, traz para mim, você que é incorporador, pequeno incorporador, constrói casas, constrói pequenos apartamentos, se você nunca passou pela sua cabeça fazer esse tipo de análise que foi feito aqui, perceba o quanto você pode dar um salto e profissionalizar o seu negócio, entendendo um pouco mais de finanças. E sabe como que você vai aprender isso? Fazendo um curso do Núcleo de Real Estate Online, não é verdade? Exato. Vai ter essa aula com você, inclusive. Na verdade, a gente tem 2 módulos, né? Um de empreendimentos imobiliários residenciais, onde eu dou uma aula referente à permuta, basicamente, e 2 aulas. Uma referente à permuta de terrenos, pode ser financeira ou física,
e a outra aula referente à participação em empreendimentos. Então, não é exatamente esse assunto, mas são temas relacionados, porque no fundo participação em empreendimentos é um pouco isso, né? Sim. Como a gente partilha o resultado, como reduz o investimento, então é uma das aulas. E existe um segundo módulo que a gente criou recentemente, que é empreendimento de base imobiliária, e nesse segundo módulo eu leciono a disciplina de gestão de portfólios, e aí já mais com enfoque comercial, não residencial. Mas enfim, tem todo o módulo lá, todos os professores do núcleo, né? Acho que você conhece bem, a gente tem 10... Cláudia Alencar, professor João da Rocha, Exato, você... a professora Eliane, a professora Carolina, enfim, estamos aí num grupo aí com o módulo do Real Estate Online. E com isso disseminando esse conhecimento para o Brasil inteiro, que é importante. Tem muita gente que empreende assim, na raça, na paixão e tal, é importantíssimo, sem paixão seu negócio não vai para frente. Mas sem conhecimento de finanças também passa a ser meio que sorte ou azar, né? E tem aí todo o material disponível, você faz online o curso na sua casa e passa a se profissionalizar realmente. Sua empresa vai ter um outro patamar a partir do momento que você entender o que está fazendo na parte financeira da coisa, né? Arthur, antes da gente, não sei como está o tempo, eu só queria realmente chegar no objetivo final, que foi a motivação do estudo. Comentar um pouquinho da questão fundo imobiliário e crowdfunding, sim, né? Claro. Que foi esse o grande motivo de eu ter escolhido esse tema, por conta aí das várias perguntas que eu ouvi. Então, assim, quando a gente olha tudo isso, fica claro que o caso do crowdfunding é um instrumento de dívida, né? Sim. Então, é uma operação de empréstimo. No caso do fundo imobiliário, é uma operação de equity, né? Ou seja, eu estou investindo no risco do empreendimento. Eu tenho risco de custo, de aprovação, de atraso, de vendas. E não tem uma remuneração, às vezes até tem uma remuneração mínima garantida, mas fundos que atuam com desenvolvimento, às vezes não tem. Ideal, né? que não tenha, Que não inclusive. tenha, né? A maior parte dos fundos também nem tem tanto esse perfil de desenvolvimento, são mais fundos para renda. Né? Existem alguns que são para desenvolvimento, mas a maioria não é. Né? E a outra questão é a questão do gestor. No caso da plataforma, como a gente falou no início, ela é mais uma conexão entre o investidor e o incorporador. No caso do fundo imobiliário, o gestor ele pode ter uma posição ativa na gestão do portfólio. Então, ele pode entrar em um empreendimento com uma incorporadora, outro empreendimento com outra incorporadora, e ter uma gestão dinâmica do portfólio, né? E diversificar risco. Né? Exato. Que no crowdfunding eu vou lá e escolho um empreendimento. Os fundos imobiliários de desenvolvimento, até hoje, todos que eu conheci, eles diversificavam o portfólio, eles financiavam 10, 15, 20 empreendimentos ao mesmo tempo. E diversificam não só por projeto, mas por incorporadora também. Então, tem vários fundos de desenvolvimento, tem várias incorporadoras lá dentro. Se um incorporador bater na porta de um fundo imobiliário falando eu preciso de 5 milhões de reais, ele não vai nem tomar café lá com aquele gestor. Então, eu percebo que a plataforma, né, o crowdfunding imobiliário, ele tem assento num determinado segmento e ele melhora a informalidade deste segmento. Falando de quem está captando, do incorporador. Agora, do outro lado, tem o investidor. O nosso dinheiro é finito, as nossas oportunidades são limitadas. Né? Não são limitadas. Não são limitadas. E aí eu tenho que comparar o risco e a possibilidade de retorno com um CDB, já que eu tenho, na maioria das vezes, um retorno atrelado a X% do CDI, e também com a possibilidade de investir em fundo imobiliário com mais diversificação, com mais transparência, né? Com liquidez para poder sair em bolsa. O grande ponto, a única coisa que o CDB vê, ele não tem a proteção do fundo garantidor. Então, assim, no caso, por exemplo, de inadimplência do incorporador, a plataforma ela pode definir um limite de número de dias de inadimplência, de atraso. Né? E passado aquele número de dias, o que pode acontecer? Um resgate antecipado do CDBV a valor nulo, e aí o contrato de empréstimo ele é cedido para o investidor, da instituição financeira para o investidor. E aí o investidor ele tem que conversar diretamente com o incorporador para cobrar e aí, os, às vezes, os valores. O empreendimento é fora da minha cidade, fora do meu estado. E Exato. Então tem o risco do negócio em si. Né? Precisa estudar bastante antes de resolver investir num crowdfunding imobiliário. Exato. Como em tudo. Enfim, a comparação é essa que a gente está falando, é pouco comparável, né? Mas é mais uma oportunidade, mais uma possibilidade de diversificação de portfólio também, né? Para quem já investe. E tem a questão tributária, né? Que a gente nem entrou no mérito aqui, que eu me lembrei agora, né? Na verdade,
ele é tributado como renda fixa como mesmo, uma né? renda fixa. Então tem lá a tributação sobre o ganho financeiro. De como é 22,5 até 15, né? De acordo com o prazo. De acordo com o prazo. Essa é a grande diferença. Enfim. Que sensacional, que Eu aula. que agradeço Muito aí obrigado. a oportunidade. Você que assistiu já pode até ter lido em algumas matérias sobre crowdfunding imobiliário, mas uma aula dessa para entender de fato, eu tenho certeza que foi a primeira vez que você esteve aqui. Muito obrigado mesmo, parabéns. Obrigada mais uma vez, eu que agradeço aí, parabéns também pelo Obrigado. programa. Para você, ó, um grande abraço, pensa bem antes de investir em crowdfunding imobiliário. Sexta-feira que vem a gente se fala novamente. Grande abraço.